Boa noite a todos. Caso Sérgio Casocas. Sérgio Casocas, prazer estar com vocês. Obrigado pela oportunidade. É claro que uma reunião de Rotary Club, né? A gente fala de projetos, a gente fala de ações sociais, ações humanitárias, e me coube aqui a incumbência de tratar de um tema extremamente acre, né? Nós estamos vivendo um momento muito importante na história do nosso país. Desde 1500, o Brasil é uma colônia dos interesses dos poderosos e nós estamos vivendo um momento de transformação. A área do direito tributário, no mundo todo, sempre todo mundo ama. Eu nunca vi ninguém que não gostasse de pagar imposto. É uma coisa assim que é apaixonante, é natural. E, naturalmente, quando a gente tem um esforço de um país como o nosso, de uma reforma tributária, por mais benefícios que ela tenha, eu não consigo dedicar a minha crença de que vai ser para o bem geral da nação. O Brasil é um país que é um ponto fora da curva. Normalmente, os países de primeiro mundo, você tem uma carga tributária elevada, mas você tem junto, lá bem pertinho dele, os serviços públicos que são oferecidos. Eu tenho uma filha que morou 20 anos na Alemanha, ela pagava 47% do salário dela de impostos. Mas ela tinha segurança, tinha escola para filha gratuita, tinha assistência médica, saúde, etc, etc, etc. E o Brasil, ao contrário, tem uma das maiores cargas tributárias do planeta e os serviços públicos são completamente ineficientes. Então, esse é o ponto fora da curva. E, naturalmente, quando a gente tem uma reforma tributária estrutural como essa que nós vamos enfrentar, e já está, inclusive, aprovada, está no texto constitucional, ou seja, está na Constituição. Temos um período de transição que eu vou compartilhar com vocês, mas eu quero dizer para vocês que, infelizmente, o que eu tenho aqui não são boas notícias e que vão exigir de nós uma postura adequada em relação aos efeitos que isso vai ter para as nossas vidas pessoais, para a vida das nossas empresas. O que é que nós esperávamos, que a gente vem lutando há pelo menos 5 décadas? Simplificação tributária. A gente não aguenta mais tanto imposto. Isso veio. Nós queríamos parar de pagar imposto sobre imposto. Então, o termo jurídico é não cumulatividade. Ou seja, você paga o imposto numa determinada etapa de um processo de comércio, venda de bem, mas você abate o anterior. Ao longo desses últimos anos, o governo tem trazido mais cumulatividades e cumulatividades, e a gente no comércio, a gente paga o ICM, paga o PIS e COFINS sobre o ICM e paga outros impostos em cima do IPI, do PIS, do COFINS, do ICMS. Então, a gente lutava para ter uma não cumulatividade. Nós lutávamos para reduzir a carga tributária, desburocratizar e, com tudo isso, promover o desenvolvimento. Eu quero dizer para vocês que a atual reforma tributária ela não atende satisfatoriamente nenhum desses 5 quesitos, na minha opinião. Os verdadeiros impactos, né? Uma coisa que a gente precisa dizer, que isso sim tem uma melhora, mas é uma armadilha. Hoje, o sistema tributário brasileiro ele é tão complexo, com tantas particularidades de estado para estado, município para município, que de 2024 a 2026, na transição da reforma tributária, o Brasil apresenta hoje, na área de consumo, o direito tributário atua principalmente nas áreas de consumo, renda e patrimônio. A reforma tributária que nós estamos presenciando, ela vai trabalhar em consumo. Mas se preparem que nos próximos anos virão reformas tributárias focadas na renda, principalmente na tentativa de aumentar a tributação do patrimônio, grandes fortunas, e também na questão de renda e patrimônio. Mas hoje, a complexidade é tamanha que você tem cenários combinados, 2,1 bilhões de cenários combinados, que faz com que o Brasil tenha um custo imenso para as empresas fazer gestão. As empresas estão indo para o Espírito Santo, para Minas, etc., está saindo de São Paulo para poder competir. Em 2027 até 2033, com a transição, o que vai acontecer? De cara, nós vamos ter uma redução de 470 milhões de
cenários tributários possíveis, mas vamos ter um incremento de outras 22 milhões pela combinação dos novos impostos, de modo que nós vamos estar com 1,6 bilhões de cenários tributários combinados. Aí sim, a partir de 2033, ficarão só esses 22 milhões. O cenário combinado é o seguinte: você vai vender uma mercadoria, você está em São Paulo e você vai vender para um cliente lá no Espírito Santo, ou lá no Amapá, ou lá no Amazonas. Nessas operações, você tem 5 tributos. Dependendo de como você é, quem é que está mandando, dependendo de quem é que está recebendo, dependendo da maneira como vai ser feita essa operação, você começa a ter um monte de efeitos na hora de apurar o imposto. Então, você começa a combinar tudo isso e os 26 estados desenvolvendo legislações, isso aqui é um grau de complexidade, é um samba do crioulo doido que ninguém entende. Isso aqui é um grande risco para as empresas. Por quê? Porque a probabilidade de você ter uma lei que manda você fazer determinada coisa, você não consegue praticar e você vai ser autuado. Então, esse contexto da mudança, a simplificação vem numa redução clara. Então, vai acabar com a guerra fiscal dos estados. Mas, na minha opinião, o que é a guerra fiscal? A guerra fiscal é uma alternativa que nós empresários tínhamos para poder aguentar a carga tributária. No momento em que você simplifica e traz para cá, o que está dizendo? As opções reduziram. Então, essa redução, na verdade, é uma redução que vem contra os interesses dos setores produtivos. É importante lembrar que o efeito da carga tributária não está no governo, mas está no mercado, no sistema produtivo, nas empresas. Existem 3 fatores que precisarão ser revistos para as empresas: os preços de compra, hoje e após a reforma, os preços de venda, hoje e após a reforma, e o resultado da tua empresa, hoje e após a reforma. Eu vou tentar, com alguns números didáticos, dar um cenário para você. Isso quer dizer o seguinte: o governo fez a reforma tributária, estabeleceu que não vai reduzir a carga tributária, e o equilíbrio dos entes envolvidos no ciclo de produção e venda de bens ou serviços jogou no nosso colo o equilíbrio. Então, as nossas empresas terão que refazer contas do quanto compra, quando compra, por que compra e de quem compra. Para quem vende, como vende, por que vende e por quanto vende. E aí você corre o risco de ter uma perda significativa de margem. O critério da lei é o seguinte: estão sendo substituídos os 5 tributos de consumo que nós temos hoje: ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS. ICMS é âmbito estadual, ISS municipal, IPI, PIS e COFINS é federal. Nós estamos transformando esses 5 tributos. A gente ia criar um único IVA, mas como não chegaram a um acordo, nós temos 2 tributos. Um que vai direto para a Receita Federal e um que vai para um fundo e vai ser distribuído entre estados e municípios. Hoje, o que você tem nesse sistema? Quando você tem uma empresa do Simples Nacional, o que acontece? Isso aqui, eu vou tentar ser o mais didático possível, mas é aqui que está o pulo do gato. E, por favor, como o Tonhão foi gentil comigo, também o sejam de me perguntar se vocês não entenderem. Vejam, você tem uma empresa hoje no Simples. O que acontece? Ela compra de um fornecedor e ela não se credita do imposto, mas ela paga o imposto sobre o total da sua venda. Quem compra da empresa do Simples, por favor, por sua vez, não recebe crédito. Na hora que você mudar para a reforma tributária, lembra que eu falei da não cumulatividade? É aqui que vai acontecer. Não importa que se a sua empresa está no Simples Nacional em regime regular, que é uma novidade, eu não vou entrar no detalhe, lucro presumido, lucro real, sempre que você comprar de alguém, junto vem o imposto embutido. E aqui é a grande novidade. Nós estamos acostumados com o imposto por dentro. Quando nós vendemos uma mercadoria por 100 mil reais, por exemplo, eu pago 100 mil. Lá dentro eu sei que tem ICM, tem IPI, tem PIS, tem COFINS. Na reforma tributária, o imposto será por fora. Então, eu vou emitir uma nota fiscal de 100 mil, eu já não posso mais emitir uma nota de 100 mil, porque como o 100 mil não tem imposto. Então, qual vai ser a alíquota média que estão prevendo aí? De 27% a 28%.
Eu vou comprar um bem de 100 mil, eu vou, na hora de pagar a nota, eu vou pagar 128 mil. Ou seja, o imposto está por fora. Esse vai ser a nova situação. O que é que vai acontecer com esse imposto por fora? E é outra novidade da lei. O imposto não é mais da empresa. O imposto é devido no destino. O Golini falou, bom, então São Paulo vai perder? Não, São Paulo não vai perder, porque São Paulo é um estado extremamente consumidor. Então, ou seja, onde for consumida a mercadoria é onde o imposto vai de fato terminar. Quando eu mudo a sistemática de imposto por dentro e imposto por fora, eu estou dando para o governo uma tremenda arma para ele já pegar o quinhão dele. A legislação está construindo um Big Brother financeiro que os bancos estão investindo 4 bilhões de reais ou de dólares para desenvolver uma ferramenta tecnológica num convênio com o governo federal, que quando eu comprar esse bem por 100 mil e eu pagar na fatura isso para o meu fornecedor, o governo vai pegar os 100 mil e vai liberar para o fornecedor. E o 28 mil os bancos vão tirar e vai ficar numa conta suspensa. Aí o contador vai fechar a apuração pela chave da nota fiscal, vai lá e diz, bom, eu vendi 1 milhão, paguei aqui os 28% desse 1 milhão, eu comprei 500 mil, eu recupero 28% no parto em todo dos 500 mil que eu comprei, e eu pago isso aqui. No momento em que eu paguei a guia desta apuração, nós contadores estamos ferrados, viu, presidente? Vai complicar bastante a nossa vida. No momento em que eu paguei essa guia da apuração, o que aconteceu? Significa que o imposto que foi pago lá naquela operação, ele está livre para o fornecedor. E aí o banco vai saber tudo digitalmente. Big Brother, Matrix, vão saber pela movimentação financeira, automaticamente, num prazo não superior a 3 dias úteis, ele vai passar o 28 mil para a empresa. Aqui, um dos impactos que eu já aviso vocês, é que a maioria das empresas vai precisar ter mais liquidez, vai ter que gerar caixa para poder suportar a transição. Então, essa questão aqui dos créditos e dos débitos tributários, apesar de ser um anseio da sociedade, por quê? Porque você não vai pagar mais o imposto na cabeça, imposto sobre imposto, mas vai dar muito trabalho para você controlar o quanto você vai de fato pagar. A regra matriz, isso aqui é questão tributária, né? Veja o seguinte, você tem uma norma jurídica que ele fala da tributação, fala do critério material, do critério temporal, do critério espacial. Já está, a PEC 132 de 2023, ela já foi incluída, foi aprovada no dia 15 de dezembro de 2023, e isso já está na Constituição. Então, não tem mais essa história de que a reforma tributária, será que vem? Será que vai acontecer? Será que desta vez vai? Não tem mais essa história, porque ela já está na Constituição e tem o tempo de implantação. Qual que é a hipótese tributária? Critério material, realizar operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou serviços. Realizar operações. Quem vende material e serviço vai pagar o imposto. Uma coisa muito importante aqui, é técnico, mas tem um critério temporal. Caixa ou competência, fornecedor ou a pagar o que ocorrer primeiro. Se eu adiantar um dinheiro, vou comprar vou comprar um carro, e eu não peguei o carro ainda, mas eu paguei o carro, o imposto é devido antes, mesmo que eu não tenha recebido. Isso vai afetar o caixa das empresas. Então, esse é um detalhe muito importante. Critério espacial, o imposto é devido no destino. Quem que vai cobrar? União, estados e municípios. Quem que vai pagar? O fornecedor. Qual é a base de cálculo? O valor da operação com os acréscimos e qual é o imposto por fora e sem tributo sobre tributo? 27,97, mas ela vai passar dos 28. Como é que é a história do imposto por fora? E aqui são as variações que estão em tramitação no Congresso, que vários segmentos, a PEC 132, ela estabeleceu que o governo iria criar uma seletividade dependendo do tipo de produto. Ou seja, alguns produtos ou serviços pagariam a carga cheia e outros produtos pagariam uma redução. Então, o que está acontecendo em Brasília hoje? A alíquota básica é 27,97. Alguns segmentos estão pleiteando lá com emendas constitucionais para reduzir em 30%, ou seja, o 27 cai para 19%.
reduzida em 40, cai para 16, reduzida em 60, cai para 11 e reduzida a 100, zero. Ou seja, itens da cesta básica, poucos, não como hoje. Então, vai haver uma restrição dos itens da cesta, não vai pagar imposto. Agora, quando a gente vê, eu tenho 4 alíquotas distintas. Eu tenho 5.569 municípios, 27 unidades da federação. O que é que acontece quando eu faço uma análise combinatória? Isso é matemática. Eu tenho 22 mil alíquotas possíveis. Porque a alíquota final que vai ser aplicada, ela vai ter os redutores dos 30%, 40%, 60% e 100%, mas os municípios vão legislar para incluir particularidades dele. Hoje é muito difícil você saber para quem você vende, como é que vou vender um produto lá para um município da Conchinchina, lá em Quixeramobim. Eu tenho que ligar para a prefeitura para saber como é que é o imposto lá para orientar o meu cliente aqui, como é que ele tira a nota. O novo sistema que estão fazendo, você não precisa fazer mais isso. O sistema já vai ter todas as informações. No momento em que na tua empresa você entrar e informar, eu vou vender o produto A, eu estou aqui em São Paulo, vou vender para o cliente lá em Quixeramobim, município tal, esse vai ser o produto, esse é o NCM, etc. O próprio sistema já vai dar toda a carga tributária. Então, eles estão armando realmente um sistema bastante robusto. Outro grande custo para as empresas. Nós vamos ter que reestruturar todos os nossos sistemas informatizados. Tudo aquilo que a gente tem hoje, então as empresas de informática vão ter bastante trabalho. Aqui é importante lembrar que nós vamos ter um período de transição, e eu montei um quadro aqui que eu procurei ser didático para vocês. Hoje nós temos os 2 tributos que ficarão, a CBS e o IBS, e aqui nós temos os 5 que serão substituídos. Como é que vai funcionar a transição? Os sistemas atuais e o novo vão conviver simultaneamente até o ano de 2032, 2033. Depois ele desaparece. Só que isso vai ser gradativo. 2027, o que acontece? O PIS e o COFINS, de natureza federal, deixam de existir. E aí, ó, a CBS, que é federal, vai entrar 100%. Então, a Receita Federal já engatilhou a parte dela. Nos 27,97, já tem definido uma distribuição. Mais ou menos 60% vai para a Receita Federal e 40% para os estados e municípios. Isso ainda está para ser regulamentado, está dando briga de foice no escuro para cada um puxar a sardinha para o teu lado. Mas, na regra, o que vai acontecer? Em 2027, já deixam de existir PIS e COFINS. Mas agora, em 2026, veja que todos os tributos vão existir de acordo com a carga e com a lei que tem hoje. Mas lá em 2026, a contribuição da Receita Federal vai ter um experimento. Eles vão fazer um teste e o custo do teste vão pegar do nosso bolso. 0,9% de todo o produto interno bruto é o que o governo vai arrecadar da Receita Federal para fazer o teste. E para os estados, 0,01%. Quando chegar em 2027, ok? Aí desaparece o PIS e COFINS, ele vai até o fim. Depois, quando chegar em 2029, o ICMS e o ISS vão ter uma redução gradativa. No primeiro ano, 10% do que é hoje. No segundo ano, 20%, 30%, 40%. E lá em 2033, ele desaparece. No caso aqui, veja só, o IBS, que vai ser para os estados e municípios, ele vai sofrendo um efeito inverso e vai aumentando até zerar. Essa conta aqui não vai fechar. E o que está faltando ainda discutir é a questão do imposto sobre produtos industrializados, das indústrias, que ainda está uma briga se você vai ter o imposto seletivo, se não vai, porque dizem que é o imposto do pecado. Quanto um item é menos necessário, bebidas, cigarros, etc., vão estar mais onerados. Por enquanto, não adianta, eu costumo dizer que não adianta chorar por antecipação. Muita água vai rolar debaixo dessa ponte. O nosso alerta no final é que temos que ficar atentos, acompanhar como é que está sendo aí toda a aprovação. Agora tem um outro projeto, 68-2024, que está uma verdadeira coxa de retalhos que está tentando trazer. Tem mais de 8 mil emendas parlamentares dos senadores, que na Câmara dos Deputados tinham 3 mil emendas. A maioria não foi nenhuma considerada.
Aí, naturalmente, eu gosto de trazer aqui alguns pontos de reflexão, que eu já falei. A tributação sai da origem e vai para o destino. Então, onde o produto é consumido é que onde o imposto vai morrer e vai para aquele estado. As alíquotas, se tem uma padrão e tem as alíquotas diferenciadas. A alíquota padrão, ela está sendo definida e deve sair até 31 de dezembro uma lei complementar definindo isso. Isso é uma necessidade jurídica para que comece a vigorar. E as alíquotas diferenciadas, o que vai ter redução de 30%, 40%, 60% e 100%, vai depender da regulamentação que deve acontecer durante os anos de 25 e 26. Estamos hoje vivendo uma briga muito grande em Brasília. Eu fui contratado pela Associação Brasileira da Indústria Óptica. A indústria óptica brasileira, ela não tem quase nada mais de indústria, tudo é importado, então tem empresa no Espírito Santo, etc, etc. E a cadeia é composta de indústrias, de distribuidores de lentes intraoculares, lentes de contato, e nós estamos desenvolvendo uma ferramenta tecnológica para analisar o impacto da reforma tributária em cada um dos elos da cadeia. E na medida, e a ferramenta tecnológica tem que ser de uma flexibilidade tamanha, que tem que permitir que a cada mudança da lei em Brasília, a gente vai no sistema e começa a mudar. Samba do crioulo doido. Naturalmente, o que vai acontecer, quanto mais setores conseguirem descontos, matemática não é questão de preferência, vai um segmento lá, a biótica está brigando para ter uma redução de pelo menos 30%. Como a alíquota não vai mudar e o governo não quer reduzir a carga, cada vez que eles dão um desconto para um determinado setor, quanto que representa isso de perda? Aumenta a alíquota básica, ok? Alíquota padrão. A cesta básica, ela está sendo composta com itens isentos e desconto de 100%. O governo, querendo favorecer as famílias de baixa renda e não tem como mexer no sistema, está construindo um sistema de cashback, ou seja, que nem hoje você tem aí nas redes de varejo. Você compra R$1.000, se você voltar daqui 15 dias, você tem um desconto de R$100. Então, as famílias de baixa renda terão um desconto da alíquota padrão e das diferenciadas nas suas contas de energia e de gás. Tudo isso o sistema vai fazer. E aí o grande problema, né? É que o Brasil terá o IVA mais caro do mundo, 28%. Os países membros da OCDE, dos países envolvidos, têm uma alíquota IVA média de 19,6%, 19,2%. A Hungria hoje tem a maior, que é 27%, e nós vamos ganhar da Hungria. A gente sempre gosta de ser em primeiro lugar. Uma novidade aqui que é uma... Eu já falei um pouquinho, né, que é a questão da divisão do pagamento. Quando o dinheiro entrar no sistema do sistema financeiro desenvolvido pela FEBRABAN, é o pagamento repartido. Quando entrar o dinheiro, o governo já pega a parte do governo e manda, e a parte do fornecedor manda. Essa é uma parte que está muito discutida, muito regulamentada, mas os bancos têm um total interesse em ter isso, porque os bancos vão criar uma disponibilidade de caixa muito grande, que eles vão ter dinheiro para emprestar bastante. Um dos grandes objetivos da Receita Federal na reforma tributária e do governo federal é o combate à sonegação. Isso aqui é mais ou menos o imposto do Marco Sintra, que é o IPMF, que ele queria pegar a tributação na movimentação financeira. Isso o governo não queria porque diminuiu a arrecadação. O governo trouxe todos os tributos, a IBS e a CBS, mas vai ter o imposto na movimentação financeira. Por quê? Porque daqui para frente, qualquer dinheiro que entrar na conta da empresa vai ter que estar atrelado a uma determinada operação fiscal vinculada a uma nota fiscal eletrônica que tem, por sua vez, tem uma chave digital. Quando o dinheiro entrar na tua conta e você não tiver a chave, o banco vai tirar os 28%. Então você vai ter que ir lá para o teu gerente explicar por que é que isso acontece. Eu tenho clientes, não aqui no Brasil, lá na Suécia, que o cliente ainda consegue ter uma venda de caixa 2. Ele vende 80% com nota e 20% com nota. Por quê? Porque é o mercado dele, não é porque ele quer. Porque o mercado quer, assim, o mercado quer comprar, esses varejistas não querem nota. Agora ele, claro, o varejista vem lá com ele, compra, me dá o desconto do imposto. Se ele der o desconto do imposto, vem o governo e vai dar os 28% de novo. A estimativa aqui
é que hoje é que nós tenhamos um nível de mais ou menos 600 bilhões de reais que são sonegados em impostos federais por ano. O governo federal gastou 25 bilhões, mas é um investimento de alto retorno, porque ele vai arrecadar em 2027, a estimativa, 1/3 da sonegação, 200 bilhões de reais. Os analistas políticos, esses caras que gostam de falar, faz o L, etc., dizem que essa turma com 200 bilhões a mais no bolso não perde mais eleição nenhuma. E aí, sai de baixo. O que a gente entende que a carga tributária traz para as empresas? Um iceberg. O que o governo fala é que você tem a carga tributária aqui em cima, fora da água, simplicidade. Mas os impactos, e aí os especialistas estão alertando, é o que está para baixo do nível d'água. Necessidade de caixa, definição de preços de compra, preço de venda, repensar a margem de lucro, tem produtos e serviços que serão mais afetados, vai ter que haver uma reorganização logística das operações de compra e venda, momento ideal para investir, dezembro de 2026, janeiro de 2027. Se eu comprar uma mercadoria em dezembro de 26, eu não vou me creditar dos 28%. Se eu comprar a mercadoria no dia 1º de janeiro de 27, eu vou me creditar dos 28%. Isso vai ter um impacto na vida das empresas. Porque tem gente que vai preferir comprar antes e tem gente que vai preferir não comprar antes, vai comprar depois. E aí, naturalmente, dependendo de como a tua empresa depende do mercado, vai trazer desequilíbrios enormes no fluxo. Novos modelos comerciais, vai ter que ter melhorias operacionais, todos os contratos deverão ser renegociados, não se recomenda ninguém assinar nenhum contrato comercial de longo prazo. Você não pode comprometer com... Você é industrial, você não pode assinar um contrato que vá vigorar a partir de janeiro de 2027. Porque você vai ter que honrar o contrato e você corre o risco de perder bastante com isso. Então, renegociar contratos, perfil tributário de fornecedores. Nós, daqui para frente, vamos selecionar fornecedores. Nós vamos nos transformar em agentes do fisco, nós vamos fiscalizar o fornecedor. Por quê? E aquela história do regime de caixa e competência. Se você comprar uma mercadoria de um fornecedor teu, você comprou lá 100 mil de mercadoria, veio na nota 128 mil. Você pagou o imposto para ele. Você pagou 128 mil. Quando você pagou, o fisco tirou 28. Mas, se o seu fornecedor não entregar a guia, não fechar a apuração e não pagar o imposto da apuração, você não pode se creditar do 28. Olha o samba do crioulo do ano que vem. Então, as empresas vão pagar o imposto e não vão recuperar. Vai trazer impacto de caixa. Fim dos intermediários. Hoje o mercado tem muitos distribuidores intermediários e como você tem aí débito, crédito, esses intermediários, eles tenderão a desaparecer. Ou seja, a indústria vai trabalhar direto. Hoje é muito comum você ver as indústrias trabalhando direto no varejo. Hoje eu fui contratado por uma empresa de marketing promocional e que uma indústria de chocolate panetone mudou totalmente o direcionamento comercial dela, não vai vender mais para o comércio, ele vai vender direto para o consumidor. Então nós temos uma mudança drástica de paradigma no mercado. E, na verdade, aqui também as mudanças nos sistemas informatizados e ERPs. As empresas do Simples hoje têm uma facilidade. No sistema tributário atual, a empresa do Simples, ela paga lá, paga sobre o faturamento dela 10%. Só que nesse 10% que ela está pagando, ali você tem 7 impostos. Você tem os 5 impostos de consumo, mas você tem também a contribuição previdenciária lá dentro, e você tem mais imposto de renda e contribuição social, que não entraram aqui. Então, hoje, uma empresa que paga 10% e ela paga lá dentro PIS, COFINS e ICMS 40%, ela paga 4%. Quando uma empresa, e quando essa empresa do Simples vende para outra empresa, não vende para consumidor final, o que é que acontece com a empresa que compra dele? Eu paguei lá 4% de imposto federal, mas eu me credito de 9,25% porque eu estou no lucro real. Os contadores falam que é fábrica de imposto. Porque o cara pagou 4 e eu me credito 9,25.
A partir de agora, a empresa do Simples não vai gerar mais o 9,25. Vai gerar só o 4. E aí, o que a indústria principalmente vai fazer? Vai comprar de uma empresa que não está no Simples, porque ele vai receber mais crédito. Claro, partindo do pressuposto que os preços de mercado ficarão em média, né? Vai muitas variações. A reforma tributária já começou. Então, não adianta sonhar que vai ser em 2027. O que nós temos hoje? Qual que é o cenário do Brasil? Hoje, nós temos 15 milhões de MEIs. Esses MEIs são pequenos prestadores de serviço, normalmente nós, contadores, advogados, médicos, profissões regulamentadas, nós não podemos exercer. Mas isso aqui, economicamente, eles não têm muita movimento, mas serão afetados. Hoje nós temos 6 milhões de pequenas e microempresas que estão no Simples Nacional. Metade delas provavelmente vão migrar para cá. Nós temos 1.200.000 de empresas de lucro, presumido, e 225.000 empresas de lucro. Este cenário vai ter uma grande transição. Eu tenho aqui, eu vou parar por aqui, porque agora eu tenho uma parte muito técnica, mas eu vou passar rapidamente, né? Quando a gente fala em, nas entradas, eu tenho que analisar detalhadamente minha compra e fornecedores. Nós temos um exemplo prático aqui de uma grande empresa que ela compra 20 milhões e que, na verdade, quando ela tira os impostos por dentro, equivale a 18. Tributos em cadeia. O valor bruto das compras diferente do líquido. Aí eu pego aqueles 18 milhões e eu tenho que jogar os 28% em cima, aqui por fora. Antes eu desembolsava 20 milhões, eu vou desembolsar 22 milhões e 800. Como que a empresa vai equilibrar isso aqui? Atuando na parte do crédito. Créditos no sistema tributário. Uma empresa do Simples. Eu comprei uma mercadoria que eu tenho um crédito de 1 milhão e 100, eu tenho crédito de 1 milhão e 152. Quando eu uso um creditamento do IVA de acordo com os fornecedores, eu vou gerar 9 milhões de créditos. Esse é um exemplo verdadeiro. Eu vou direto para o resumo final. O que vai acontecer com essa empresa? Ela vai ampliar os créditos em 8 milhões de reais, mas o desembolso dela será maior em 7. Portanto, o que vai acontecer? Ela vai ter um ganho de 1 milhão e 400. Ela vai ter uma redução de 2% dos gastos atuais. Matemática não é questão de preferência. Isso não vai sair do governo. Isso vai sair do bolso de alguém. Uma empresa do Simples, olha aqui, Mário, vende por 100 e paga 940. Só que o cliente dela, a empresa adquirente, recebe 6.937. O custo vai para 93. Ele comprou por 100 mil, acredita 6 mil, fica 93. No IVA, a empresa vai comprar por mesmo 100, mas o custo final vai ficar 99. 99 para 93, tem uma perda, um aumento de carga tributária de 6% na cabeça. Também nas saídas. Você tem que analisar nas suas saídas, os seus preços de compra vão diminuir ou aumentar, os créditos, por sua vez, vão diminuir ou aumentar, e os débitos tributários vão aumentar, mas depende do quê? De você saber por que preço que você vai vender seus produtos e serviços. E aí, naturalmente, você tem uma indústria que tem uma série de... Tem indústria que tem hoje, pega a Gessileve, ela tem mais de 30 mil produtos para vender. Não dá para dizer que o impacto no Omo vai ser igual ao que vai ser no detergente, vai ser completamente diferente. Ninguém quer perder com a reforma tributária. Então, qual que é o objetivo que uma empresa quer? Ela quer manter a margem zero. Essa empresa aqui, como que é hoje? Ela vende 448 milhões de reais, ela tem saídas 22 milhões, tem entrada de mercadoria 207 milhões, serviços 30 milhões, e ela recolhe 28 milhões de reais. Por quê? Porque nessas operações de compra, ele tem crédito 68, 96, e ele tem um resultado líquido na operação de 203 milhões. Como ela quer continuar a ter o mesmo resultado, ninguém vai abrir mão de sua margem de lucro, os administradores, CEOs, CFOs, vão trabalhar exaustivamente. O que vai acontecer para eu manter esse equilíbrio desejado? Eu vou ter que os meus 448 milhões vão virar 460 milhões. Vão aumentar 12 milhões, 2,86. As minhas saídas, os meus serviços, olha, por isso que eu digo para vocês que os serviços serão altamente impactados.
Porque a empresa, para poder se creditar dos serviços atuais, ela vai ter que pagar 25 milhões para poder ter um aumento na parte de serviços de 14%. Ela tem que repassar 14% para os preços dos serviços para que a margem líquida de serviço seja igual. Aí tem os outros efeitos, e aí, naturalmente, o que vai acontecer? Hoje ele recolhe 28 milhões de tributos e ele vai passar para 41. Olha o que vai acontecer aqui. Ó. Vai aumentar o desembolso dele com tributos com 46%. No final das contas vai ter. Quem que vai pagar essa conta? O mercado. Concluindo, o que nós imaginamos hoje que seja uma jornada de consciência que nós empresários temos que ter no processo da reforma tributária? São alguns passos. Primeiro, trabalhar na educação com o mercado. É o que eu estou fazendo com meus clientes. Estou me preparando, estudo dia e noite. Como é que eu posso ir no Rotary, Zacarias, se eu tenho que estudar? Eu tenho 5 ou 6 livros desse catatal para estudar a opinião dos maiores juristas do Brasil sobre os impactos da reforma tributária. Vai ficar bom, viu, Mário? 2040, 2045, mas por enquanto a gente tem uma jornada dura aí. Incentivar a melhoria na gestão dos negócios. Ninguém mais pode gerir um negócio sem ter muita inteligência. Vai ter que analisar os impactos, quase sempre com ferramenta tecnológica. Os meus clientes falam para mim, Reinaldo, você consegue pegar a minha operação e fazer uma simulação? Eu falei, nem que a vaca tussa, eu tenho que buscar uma ferramenta tecnológica para a gente poder fazer o input de dados e gerar uma resposta e aí sim fazer um trabalho bem técnico, bem analítico de encontrar as explicações. Planejamento tributário vai contar, revisão de contratos tem que ter, preparar o caixa, ajuste de preço, regularização de notas fiscais, automatizar processos e repensar o negócio.